hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial aqui no nosso canal com uma pessoa que tem bagagem aí nesse setor de entretenimento, de turismo, de parques também. Vai ser um bate-papo leve, divertido e aqui. É a Marina Agibert, da Spark. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, meninas. Que honra. É um prazer estar aqui com você, porque já faz muito tempo que a gente fala, nós conversamos sobre esse momento, né? Sobre isso também. Esse momento, na verdade, é histórico, né? Nós falamos dele há o quê? Um ano atrás, minimamente. No mínimo. Sim. Então é muito legal ter você aqui, obrigado, tá? E a gente quer saber um pouquinho, Marina, comenta da sua história, por favor. Como você começou nesse setor de parques, por onde veio, foi da infância? Como é que foi? Na verdade, acho que eu sou um personagem, uma pessoa meio personagem, meio caricata, né? Naturalmente, enfim. E eu sempre fui brincalhona, energética e tudo mais. E eu lembro que meu primeiro contato com o parque, fora aqueles que iam na cidade e tudo mais, foi no Parque da Mônica, ainda no Shopping Eldorado. Clássico. Clássico. E eu eu morava em Apiaí, interior de São Paulo, então depois Sorocaba, Itapetininga, praticamente Paraná já. E aí eu fui pra São Paulo com a excursão da escola. E aí eu amei, assim, eu voltei pra casa deslumbrada, meu Deus, um parque. Porque era outro universo, imagina, né, você ver aquilo. Era tudo que eu queria morar lá, né? E era um sonho, né? Quando ia aquilo era, assim? absurdo. E aí, minha família, minha mãe, enfim, minha família é humilde, e aí foi aquele momento que tudo perfeito. Final de semana no parque, o dinheiro pra comprar um lanche legal, sabe, tudo era aquela organização pré, né? Porque era excursão, então já tinha uma expectativa. Isso, e aí todos os meus amigos da escola, enfim. E eu lembro que uma atração super me marcou, tinha um chroma key, e aí você sentava num auditório e eles selecionavam uma criança para fazer o processo. Tinha que olhar para um horizonte, se assustar e entrar numa cabininha, assim, enfim. E aí depois desse processo agora eu não lembro se era o Cascão ou era a Mônica. E aí eu fiz eu fui selecionada, eu lembro que eu amei, eu nunca tinha visto um chroma key na minha vida, então assim, começou aí. Aí depois eu fui babá com 12 anos. Na verdade, eu não sabia quem cuidava de quem. Se era eu que cuidava. 12 anos também. 12 anos também, eu já brincava junto, era irmã, né? Na verdade, hoje as pessoas falam, nossa, como você tem cara de novinha. Meu Deus, você tem 20 anos. Não, eu não tenho, né? Mas eu tenho, na verdade, o mesmo rosto, o mesmo perfil de quando eu tinha 12, 13 anos. Eu não mudei ao longo do tempo. Tá. Então, diferentemente que hoje eu pareço mais nova, naquela época eu parecia mais velha. Então, eu fui meio que... Foi uma amiga da minha mãe que precisava de alguém para ajudar com a neta. Foi meio que o caminho foi levando. Eu ia brincar com a menina, acabei virando babá. Resumo da história, a Ana Emília tinha 8 anos, eu tinha 12. Aí quando a mãe dela descobriu que eu tinha 12 anos, que eu fiz 13 anos, ela se assustou, falou, meu Deus... A responsabilidade. O que eu tô fazendo? Eu vou ser presa, enfim. Aí o pior, ela trabalhava no fórum da cidade. Ela, vou perder meu emprego, enfim. Sim. Aí eu continuei e numa das férias a gente foi pro Hopi Hari. Não, imagina, eu era babá, eu ganhava meio salário mínimo, trabalhava meio período, ia pra escola à tarde e ainda ia pro Hopi Hari de férias. Nossa, tava perfeito, era combinação assim, né? Ótimo, era tudo que eu queria na minha vida, né? Sim. E aí eu lembro que, nossa, quando eu fui pro Hopi Hari foi maravilhoso. Eu até encontrei a Kátia, né, que é a mãe da Ana Emília, esses dias que eu fui pra cidade da minha mãe, e ela falou, Marina, eu lembro de você naquele parque que você sumiu. Você queria só brincar, né? Não, imagina, eu esqueci que era trabalho. Lógico, não tem como. Aí eu sumi, eu lembro que eu fui de uma atração em outra, e lá em algum momento eles me acharam, e aí eles, agora fica aqui com a gente, por favor. Eu lembro que eu amei, e eu tenho um arrependimento nesse dia. Eu achei... Eu tinha dinheiro, eu não sei porquê, eu não comprei a camiseta. Assim, é um arrependimento eterno, por que eu não comprei a camiseta do Hopi Hari, enfim. Tem souvenir que a gente não pode deixar de comprar na hora, jamais. Porque depois desaparece e Ainda você mais perde. que você vai num lugar pela primeira vez, Não, e num tem lugar como. daquele, pra aquela época, E né? naquela época, era a nossa Disney. Era tudo. Tipo, eu fiquei esperando no hotel, todo o contexto, Sim, né? claro. E aí, sim, hoje eu não faço mais isso. Eu levo tanto que caneca, imagina. E aí, eu sou casada com o Oliver Krause, ou seja, caneca de parque lá em casa. É o que mais tem. Tem, né? E é muito doido, como a vida leva as pessoas, né? E no fim, imagina, eu casei com o Oliver, que é uma das pessoas que trabalhou anos e anos no Hopi Hari, no Play. Então, a vida é muito interessante, né? Como as coisas se engraçado. cruzam, né, também. É muito doido. E a gente brinca, né? Quando entra no setor de parque, é difícil você sair, né? Ou se você sai, você acaba voltando. É não tem difícil, jeito. é uma vida, existe uma vida leve, né? Sim, é muito trabalho, mas é uma vida gostosa. E aí, indo pra carreira, eu sou publicitária de formação,
Então, eu estudei e me formei em Curitiba, trabalhei na hotelaria há muitos anos, no Quality e Radisson. Depois eu empreendi num período, que era uma empresa de comunicação e eventos, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar no Snowland, em Gramado. Então esse foi tipo o primeiro local que você caiu de trabalho, entretenimento mesmo foi. também. E aí eu conhecia a área de eventos, conhecia a hotelaria, e eu quando eu entendi o que era o entretenimento parque, aí eu simplesmente me apaixonei. Aí eu tinha certeza que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar também com multipropriedade nesse período. E aí eu entendi o ecossistema de produto mesmo, Sim. que é o que a gente super defende, né? O parque, produto de fidelidade como passaporte ou algum produto, enfim, que traga recorrência. E aí a multipropriedade, ou um timeshare, ou alguma coisa, né, aliada ali à hotelaria como facilitador do entretenimento. E aí eu aprendi isso na prática, né? Tipo, Sim, a no dia a carreira me dia, levou. E aí hoje, né, a literatura se corresponde àquilo que eu acredito. Sim. Então, assim, aí eu fiquei no Snowland durante bons 5 anos, foi... Bastante. E aí, morei em Gramado. E o legal ainda foi você pegar a implementação de um produto completamente novo no Brasil, que era o Era parque inédito, de né? neve Exato. de verdade. Exatamente. E esse rebrand do Neve de Verdade foi na minha gestão que a gente Olha fez. que legal. Então, a Neve de Verdade... A gente se conheceu... Então, isso que eu ia Foi, falar. nessa A gente se época conheceu foi, nisso, porque né? quem levou, se vocês acompanham o nosso canal, quem tá assistindo, a gente foi pro Snowland a primeira vez, foi justamente vocês, o Oliver, que convidou a gente Exatamente. pra ir lá e fomos, exato. Eu lembro... Olha, Isso já foi em vou... 2018, eu acho. 2018, 17, 18. Por aí. Eu lembro até hoje que o Oliver, quando ele chegou e tal, e eu era marketing e tal, e o Oliver chegou como receitas internas, operações e tudo mais. E aí ele me falou, nossa, tem um canal que você precisa conhecer. Foi ele que me indicou. Ele falou, olha, esses meninos, eles entendem tudo, são eles, nossa, você vai, escreve o nome deles, porque eles vão, o Oliver é precursor. Olha, ó. Mas eu tenho que agradecer o Oliver. Me vislumbrou. E aí eu falei, nossa, que legal e tal, e aí a gente levou vocês pra Gramado e tal, enfim. Sim. E o Snowland foi maravilhoso, e aí todo o ecossistema, né, como um todo foi muito legal, a questão da multipropriedade também, que era um universo que até então eu não conhecia. E aí tive a oportunidade e Gramado, né, com todos os eventos que existem. A empresa na época que eu tava, né, que eu trabalhava era patrocinadora dos eventos, então tinha acesso aí no Natal Luz, enfim. Acaba virando bagagem pra você. Exato. Tudo isso, né? E Gramado realmente respira, né? Turismo, né? Turismo, Lá, a entretenimento. quantidade de parques que tem, né? E então- novidade a cada ano, praticamente. Exato. Quando o Exato. Snowland começou já tinha muita coisa e hoje em dia triplicou a quantidade. O Snowland, na verdade, foi um grande visor de águas, né, em Gramado como um todo, e era comprovado, a gente até afirmava isso, que o turista passou a ficar um dia a mais, né, na cidade, por conta do Snowland. E depois, no ano da pandemia, em janeiro de 20, eu tive a oportunidade de ir pra Índia, e aí eu voltei e fiquei em Dubai. E eu tive a oportunidade de ir no Esqui Dubai. Certo. Acho que não existe parque melhor ou pior, existe públicos distintos, né? E o Snowland, ele foi, como ele foi elaborado até por brasileiros, ele tem uma área quente, bem grande, que, né, a gente chamava de área quente, Sim, sim. 16 graus ali e tal. E então tem uma experiência de entretenimento, show e outras situações. O Esqui Dubai não, ele é literalmente mais Só a montanha. montanha, aí a questão das boias e tudo mais. Então foi uma experiência diferente, assim, mas foi muito legal também ter conhecido o que era Com também, certeza. de certa forma, uma inspiração, né? E aí também Dubai, né? É Dubai, lógico. Então acho que, enfim, aí Disney, eu tive a oportunidade de ir também algumas vezes, enfim, a gente... Lá em casa realmente pretere experiência de férias, bem de férias, de entretenimento, né? Então, enfim, navio, e aí, enfim. É sempre assim, que nem a gente. Vai tirar férias, a gente vai pro mesmo lugar onde a gente já trabalha. né? Exato. Não tem jeito. E o olhar muda um pouco também, né? Quando você tá nos parques, você começa a observar muito mais coisas. Da maçaneta, a operação, a lixeira. Totalmente. Muda, e é muito interessante porque a gente é uma família do entretenimento, Total, né? sim. Então a gente tem gatilhos o tempo todo, assim, de nossa, essa comunicação faz sentido. Sim. Olha, isso você aqui não analisa, tem, né? Então, Sim. assim, mas eu não. Hoje eu consigo super separar, assim, eu consigo me divertir e, obviamente, fazer minha. É que acaba sendo né? um pouco divertido quando a gente acaba observando todos esses detalhes que tem nos parques lá de fora, né? Por exemplo, eu amo montanha-russa. Eu tenho um problema com igual a gente. altura. Mas amo montanha. Mas Ainda amo. bem. Ainda bem que tem montanha russa que não é tão alta. Não, na verdade eu amo a altura da
da montanha-russa, pra mim tá tudo certo. Porque ela vai subir e vai descer rápido. Você não gosta de atrações que te... Aquela coisa de lento, meu Deus, aquilo me dá um desespero, assim, eu quero grudar no chão. Você quer já descer logo, né? Então, assim, mas aí minha história com entretenimento, depois eu tive a oportunidade de ir pra Viva, enfim, aí tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Canadá, e aí no Canadá eu virei sócia do Canada's Wonderland, porque... Olha, passaporte anual, olha, adorando. É piada, eu não virei sócia não, mas o college que eu estudava fazia excursões. E tinha pra lá? E tinha, Olha, que porque legal. eu fui pra região do Niágara. Sim. E a região do Niágara é uma região turística, Sim, né? claro. Exato. É o melhor exemplo. Exatamente. Sim. Então, todo final de semana, ou praticamente todo final de semana, tinha uma atividade do próprio college, pra você falar inglês, fazer atividade e tal. E o Canada's Wonderland, imagina, era em Toronto, todo mundo queria conhecer e tal. Então, eu fui algumas vezes. Toda vez que o college fazia, lá estava eu. E aí, aquelas montanhas-russas maravilhosas, Lógico, enfim. sim. Exato. Então, e aí, voltei pro Brasil. Quando eu volto pro Brasil, a gente já voltei setada, né? Tive a oportunidade de ficar 6 meses no Canadá estudando. Tá. Para uma pessoa que trabalhava trabalhou desde os 12, 6 meses é uma vida, né? Lógico, De descanso, muito tempo. e estudo e tudo mais. E no Canadá eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa chamada Lotus Marketing. Tá. E o Bent eles faziam virada de bandeira, Legal. hoteleira. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, isso no Brasil daria certo. Mas aí eu pensei, putz, mas tem que ser pra parque. Exatamente. Sim. E aí, nesse inteirinho muito doido, porque o Sorlan e o Oliver trabalharam muito tempo juntos. E quando eu fui pra Viva, o Sorlan tava saindo do Hot Park. Então, Certo. o Sorlan fez um belíssimo trabalho no Hot Park e eu cheguei num outro momento, assim, num momento de muito, vamos posicionar, o Hot Park precisa ser o centro de estratégia, enfim. Então, eu fico muito feliz, assim, também do trabalho que foi feito no Hot Park, foi o meu primeiro aquático até então. Acho que eu lembro dessa mudança que você Sim. citou, que era muito mais Rio Quente e o Hot Park, digamos, que era um complementar. Hoje em dia não, você fala mais no Hot Park e vem o Rio Quente. Tem mais junto. força, Tem mais força. E aí, são movimentos, né? Quando chega uma virada estratégica, pensando tanto em comunicação, posicionamento de marca e a questão da receita, ancorada por uma questão de operações também, satisfação do cliente. Sim. Então, tudo não existe, tem que ter sinergia, né? Tem. E aí eu também tenho bastante orgulho do trabalho ali feito, sobretudo em Hot Park na Viva, por isso, assim, por ter visto realmente o crescimento e tudo mais. E aí eu chego para trabalhar na Viva e o Sorlan tá saindo. Tá. E eu fui pro Canadá estudar, e aí o Oliver é super incentivador, volta pro Brasil, empreende e tal, enfim. E aí quando eu voltei com 2 páginas de Word escrita do que seria um negócio. Baseado naquela empresa que você tinha Baseado mais claro na pra Lotus realidade brasileira. Isso, mais focado em marketing digital, posicionamento de marca, mas assim, trazendo receita e tudo mais. E aí eu troquei uma ideia na época com o Pablo, do Grupo Cataratas, e eu contei isso pra ele na IAPA, voltando pro Brasil. Ele falou, Marina, sua ideia é muito boa, mas coloca vendas aí na tua ideia. Putz, mas tem marketing digital dele. Não, põe vendas. Aquele jeitão dele, não, põe vendas aí, Marina. Tá bom. Voltei pro Brasil e fiquei pensando quem seria essa pessoa. E aí, quando eu tava no Canadá, eu fiquei... algumas pessoas me ligavam, né? Ainda bem que a gente faz um bom trabalho. Sim, sim. Dá tempo das pessoas quererem O network, né? Quer trazer de volta, né? E aí, o Oliver falava pra mim, Marina, então chega no Brasil, senta, organiza suas coisas e fica quietinha, senão as pessoas vão começar a te fazer proposta de emprego, você vai ficar, né? Claro, Brincada, Sim. Então, assim, você tem que decidir o que você quer fazer e tal. E eu fiz um post bem específico da minha casa na época e o Sorlan conhecia. Tá. Alguma coisa bem, né, nada a ver, assim. E ele mandou mensagem, sem entendado. Mas tá no Brasil? Deu, putz, meu Deus. Lá vem, proposta já. Pensei, acho que eu fiz algo errado, pensei comigo. E aí ele, você quer conversar e tal? E a gente começou a conversar, enfim. Aí eu procurei ele, e a gente conversou e tá, vamos. Eu tenho a proposta tá assim, a minha situação é essa, o que você acha? E ele, nossa, minha ideia é essa. E a gente começou a construir a ideia, que não foi muito difícil, porque ele tinha também um desejo muito forte de empreender. E a gente conversou tipo 20 minutos assim para entender que a concepção seria uma linha de mentoria, uma linha de construção com o cliente, uma assistência ali com o time tático de certa forma.
E, enfim, nasce a Spark e a gente tá aqui hoje. Exato. Enfim, acho que foi isso. Esse já chega exatamente nesse ponto que a gente começou até a falar aqui no começo da nossa conversa, que a gente já falava sobre esse quadro há um ano, né? E justamente vem dessa ideia da gente unir RapFan e Spark, né, para falar dessas experiências das pessoas assim que estão nesse setor, como chegaram até aqui, também do negócio por trás disso, que tem tudo a ver, né? A gente está com essa parte de entretenimento, com o público, tanto o público que visita os parques como o público que faz o parque acontecer, também, né? Claro. Exatamente. Então é só para vocês entenderem um pouquinho de como surgiu essa ideia, né? A Marina ligou pra gente, a gente adorou a ideia também, a gente começou a criar isso e hoje estamos aqui fazendo as na realidade. Sim, bate-papos aí bem legais e mostrando os bastidores também, que a galera tem muita curiosidade de saber, né? Como funciona esse mercado. E acho que tem duas situações, né? Tem a situação de histórias que precisam ser contadas mesmo, de profissionais que são incríveis e fizeram com que o setor crescesse no Brasil. E também tem uma situação de praticamente um recrutamento de novos profissionais, né? Porque tem muita gente que quer entrar nesse mercado, né? A gente recebe mesmo muita mensagem. Isso é um comentário muito legal, porque a gente recebe, por exemplo, eu quero trabalhar com manutenção de parques. Aí a pessoa pergunta, o que eu tenho que me formar? Isso. Ou quero ir no marketing. Tudo bem, é publicidade, mas como eu entro num setor? Então, assim, tem gente que até pergunta, eu quero trabalhar em parque. Tem um curso para parques? Isso. Então, essa é a ideia também de a gente conseguir incentivar, de alguma maneira, as pessoas a trabalhar, porque a gente precisa de bons profissionais, né? Claro, a gente sabe como não é fácil hoje em dia você ter esses bons profissionais, então serve de inspiração para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Na Spark mesmo, a gente tem 2 profissionais que fizeram transição de carreira. Um que é economista e outro que é fisioterapeuta. Olha aí, tá vendo? O Renê é bem até novo na equipe. E o Daniel, ele começou esse processo também. A história dele é bem interessante. Ele tinha um sonho, também a história do Hopi Hari, e aí ele descobriu que na época o gestor do Hopi Hari era economista, ele fazia economia por isso, enfim. E aí os meninos estão conosco, o Renê também é a mesma situação, fisioterapeuta, começou a transitar para entretenimento pensando em esporte, e aí nos procurou, olha, eu quero fazer transição de carreira, como que eu faço para participar do time da Spark, enfim. E eu acho que esse é o grande ponto mesmo, né? Deixar essas histórias de profissionais eternizadas e mostrar também para o público em geral que existe todo um back de trabalho, de profissionalização mesmo, para fazer com que o entretenimento no Brasil aconteça. Sim, e falando aí desse mercado, por exemplo, a gente está até comentando sobre os parques internacionais. Você acha que o Brasil hoje em dia tem tecnologia para replicar as tendências que a gente vê tanto quando a gente vai para destinos conhecidos como os parques da Flórida, por exemplo, essa coisa de acessar o parque com passaporte não com físico, sabe? Tudo mais digital, tudo no celular. Eu acho que, na verdade, aí entra até nessa nosso segundo momento aqui, né? Que é a questão da cocriação da Spark com a Limber, que é a Atracto, né? O nosso grande lançamento nessa edição agora do Sindepat Summit. Acho que a grande proposta é essa, né? Eu vou parafrasear o Fernando, que é o CEO da Limber. Legal. O futuro da tecnologia está aliado ao serviço. E eu super acredito nisso. Eu entendo que o Brasil tem capacidade para desenvolvimento e algumas situações, inclusive, já existem. Eu acho que é mais a gente realmente mostrar para chegar no consumidor mesmo, né? Nos gestores de parques, que é possível já um Face ID, é possível uma catraca facial, tem várias situações que já são possíveis. E realmente trazer com que o serviço, né, as pessoas que estão na ponta utilizando o software tenham participação aqui ativa junto com as empresas de tecnologia, que foi a visão aí da Limber com a Spark. Eu entendo que a gente está realmente sacramentando um novo momento mesmo de futuro entre o entretenimento, o serviço e a tecnologia. E a gente sabe que não adianta, né? Tem que estar tudo muito bem unido, porque parque é uma coisa... Você muda uma coisinha aqui, influencia lá e prejudica ou não, ou é melhor a experiência do visitante. Perfeito. E até para tomar decisões rápidas, né? Acho que com isso você consegue ter ali uma reunião de informação, que hoje a informação aqui é mais valioso, né? Acaba que sem dados, né? Literalmente a gente não consegue ter uma visão assertiva das coisas, né? E aí, por vezes, a gente passa mais tempo tratando os dados, tentando organizar aquela miscelânea de números para chegar talvez em uma tomada de decisão. Só que o tempo que você leva para organizar esses dados era o tempo que você tinha provavelmente para já ter tomado uma decisão, visto que se é um aquático tá sol hoje, amanhã pode ser que não esteja, se é um indoor choveu hoje, amanhã pode ser que não... Então, né, tem várias situações e aí eu acho que essa é a grande sacada da Atracto mesmo, a questão de dominar dados mesmo, para que a gente tenha essa facilidade de resultado, que a gente se anteceda a essa jornada
multifuncionalidade, que a gente esteja um passo à frente. Ter um dashboard, um painel de decisão que eu entenda quais são os principais KPIs que eu estou olhando naquele momento e o que eu posso forçar ou não uma demanda. Acho que a gente acredita, a Spark nasceu multidisciplinar. Começa pelo fato de que os cofundadores são um marketing e outro vendas. Começa aí, né, a clareza que a gente entende na junção. Nosso time de RM, time de tecnologia, de marketing, de dados e tudo mais. Isso, acho que se a gente consegue fazer com que a tecnologia faça o que ela precisa fazer, a gente faz o que a gente tem domínio, que é estratégia, que é alinhamento mesmo, fino. E Marina, acho que a Tractus chega num momento também que a gente vê o Brasil hoje muito aquecido, né? Os parques aquáticos bombando, a gente tem parques aquáticos, para vocês que acompanham a gente também, como mais visitados do mundo, da América Latina, nós temos 6 parques aquáticos mais visitados da América Latina. Acho que esse setor ele é muito referência, né? Acho que é uma referência mundial mesmo que a gente tem hoje em dia aqui de empreendimentos. Exato, né? e inclusive agora os parques secos também e atrações também começam assim a ter um crescimento gigante. Perfeito. E eu acho que a Tractus, então, ela entra para ambos tipos de empreendimentos, atrativos. A visão da Tractus, na verdade, ela é um módulo, né, dentro do software Limber, e a proposta é que ela atenda empreendimentos de entretenimento. Sim. Então, o nosso back, a nossa estrutura, a Tractus, ela está apta a atender desde um atrativo que tem a numeração de assentos, até o horário agendado ou uma situação de turnos, bem como vamos supor, falar mais convencionais, que são os parques aquáticos, os secos e as atrações turísticas. Então a gente realmente focou em entretenimento, inclusive esporte, shows, ou enfim, outro tipo de... Até porque é um outro movimento também que a gente vê muito forte nos parques, né? Trazer esses atrativos como shows e eventos para dentro desse ambiente. Então a gente desenvolveu mesmo, em parceria com a criação aí com a Limber, um software que atende entretenimento. Acho que esse é o grande gol. Falando um pouco dos aquáticos, né? A América Latina como um todo tem uma relação muito leve com o corpo, né? De ir à praia e tudo mais. Com certeza. E eu entendo também que, e aí é uma crença minha, tá? Que a democratização do parque aquático no Brasil, ela atende uma carência da classe C, Total. a classe B, C sobretudo, D também, de se entreter, né? Mas tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa fácil. Então, uma chinela havaiana, uma sunga, né? Um maiô biquíni, é acessível, né? Eu acho que isso também faz com que o brasileiro tenha acesso ao entretenimento. Acho que essa democratização do momento de lazer que os aquáticos trazem, acho que isso é muito, muito, muito bacana. Sim. E, obviamente, os secos e outros parques também conseguem fazer. A baixa temporada não é vista como uma coisa boa para ninguém, mas de certa forma acho que também leva para um público que talvez não tivesse acesso no dezembro, no janeiro, mas, né, consegue ter acesso. Claro, enfim. porque tem sempre a variação de valores, que é Isso. extremamente normal. E eu acho que o setor de parques também hoje, não só aqui no Brasil, como acho que no mundo, a gente está num momento de transição, né? Que a gente está tentando, por exemplo, a Universal com o Volcano Bay, eles tentaram trazer só o agendamento para você ter as filas. Só que no começo também deu ali alguns problemas, eles hoje já melhoraram. E também como aliar essa nova tecnologia ao formato já clássico dos parques também, na verdade. Perfeito. Como hoje a gente já vê a tecnologia que você consegue fazer o pagamento por pulseiras, em parques aquáticos, entre outras tecnologias. Eu entendo que são processos, né? A gente, por exemplo, tem situações... algumas coisas, por exemplo, em alimentos e bebidas, né? Algumas marcas democratizaram o fato de você mesmo fazer seu autoatendimento. Sim. Tem marcas que são muito boas, que literalmente você clica, 2, 3 cliques, você comprou seu lanche, sentou, espera e ele vai te servir ou você vai buscar. E essa é uma tecnologia já disponível, por exemplo, nos softwares Limber, né? Quando a gente fala de Atracto, a gente está falando de um desenvolvimento pensado e olhado por quem opera, né? Por quem operou, por quem é de marketing e vendas, por quem é de RM. Então a intenção a intenção e o foco do produto é, obviamente, responder ao negócio, ao sócio investidor, esse level, mas atender ao dia a dia e facilitar o dia a dia. Porque tem até uma otimização de custo mesmo, né? E aí não nossa, vai deixar de gerar emprego? Não, vai ter emprego para, né? O humano vai fazer o que é do humano, de novo, e a tecnologia, o que a tecnologia pode otimizar, né? Exato, até porque parque eu acho que é um dos negócios que eu acho que não tem como substituir é o atendimento humano, né? Porque você tem que ter a pessoa ali
em vários pontos do parque para fazer esse atendimento. Até a questão da segurança mesmo. Sim, Exatamente. É meio que indispensável. Exatamente. E não é, se fosse só ter um atrativo ou um brinquedo, uma atração, né? Uma atração disponível, todo mundo punha de atrações em algum lugar e as pessoas vão lá, punham ficha e entrariam. Acabou. Não é isso, não né? É isso, a alma do parque não é essa. Exato. E você vê hoje o Brasil num momento que a gente consegue replicar as tendências que a gente vê nos parques internacionais, agora até ele se tornando também uma tendência, como é o caso dos parques aquáticos, porque hoje o Brasil é case mundial em parque aquático, isso é um fato. Eu acredito que, sobretudo nos aquáticos, a nossa tendência é dominar mesmo, assim, é ver com muita força. A gente tem bons profissionais e fornecedores no Brasil, então isso também é tanto de fora quanto aqui. Eu acredito que as questões de tecnologia, elas enroscam um pouquinho na questão, acho que da moeda, na minha visão. Acho que a gente tem total competência de desenvolvimento e tudo mais. Aí eu entendo que eu não sou a pessoa que entende mais de operações, mas aí começa aquela coisa da manutenção, de alguém habilitado e tudo mais. Acho que é isso que pega um pouco na vida do brasileiro em relação a algumas tecnologias, né? Como pré-shows, algumas situações assim, sobretudo para parques secos. A gente tem uma grande promessa no Brasil, que vocês sabem bem. Sim, sabemos então, eu acredito que a gente vai mudar esse cenário. Concordo. Acho que o Brasil, com certeza, ele tem capacidade, gana, e aí, quando a gente tem grandes players investindo em entretenimento no Brasil, a gente está falando de um outro nível de investimento mesmo. Claro. E o brasileiro consome, né? O brasileiro é o quê? Nós somos o terceiro mais consumidor Disney ainda? Terceiro, quarto? Eu acho que não for quinto. No máximo quinto. Por aí, no máximo quinto. Né? Nós estamos ali. Exato. Depende do dólar. Exato, depende do dólar. Exato. Então, mas assim, concorda? A gente é quinto. Então, assim... É muito absurdo isso, sabe? Eu acho que a situação realmente não se fez esse investimento de equalização, de experiência a nível internacional por uma questão de investimento mesmo. E aí é o tempo de retorno, ponto. Quando a gente começa a ver grandes empreendedores, grandes investimentos, empresas que são robustas para fazer, né, com esse fôlego de retorno, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir. E aí acho que a gente vai começar a trazer uma tendência de consumo Sul-América, alguma coisa, inclusive, para o Brasil. Porque a gente já mostra aqui no canal, né, essa evolução do setor, como tá, a isenção de impostos também. Perfeito. Chegou num momento, acho que assim, que vai ajudar e já está acelerando muito, Perfeito. Né? E eu acho que os empresários também estão vendo, os investidores estão vendo que funcionam as coisas, né? Acho que tem uma questão que é uma injeção de grana, né, de dinheiro, assim, na economia. Porque da mesma forma que a gente sofre muito no turismo quando a gente tem crise, a gente também retoma com muita força. Isso é uma característica, né? Eu trabalho no turismo desde os meus 18. Eu já passei por gripe aviária, do frango, né, Covid, N situações, né? E realmente, é sempre essa situação, muito tenso, então... Fluxo de caixa, eu sou publicitária, falando de fluxo de caixa. Mas é isso, hoje em dia é assim, gente. Vai aprender pra você ver. Tem que saber de tudo. Você não aprende. Você tem que aprender, Aprende rapidinho. Então você tem que ficar muito esperto ali realmente com uma possível crise, mas ao mesmo tempo, quando você tem que estar muito disponível para acelerar na hora que você vai ter um retorno rápido e tudo mais. Então eu entendo que o Brasil ele tem um baita potencial. Acho que a gente tem potencial humano, tem potencial vindo com novos entrantes aí. E acho que a tecnologia, ela não tem como fugir dela, na verdade. Aí só tem que ter bons parceiros mesmo, empresas sérias, idôneas, que tem uma visão, né, que não é só a tecnologia pela tecnologia, não é só o serviço pelo serviço, é uma junção entre uma coisa e outra. Mais aliadas. Exatamente. Acho que esse é o grande gol do mundo, na verdade, né? Concordo, aliar essa nova tendência que a gente está vendo aí no mundo inteiro da digitalização das coisas, né? Exato. A gente vê em todos os setores, né? Até em casa a gente vê isso, né? Eu lembro que a gente comprou uma Alexa em 2018. Foi lá no uma Alexa. A Alexa nem falava português, ela só falava inglês. Nossa. E imagina, tipo, nossa, eu lembro do dia que o Oliver falou, eu vou comprar uma Alexa e tal, eu fiquei pensando, enfim. E aí a gente trouxe a Alexa, ficou ela lá falando inglês durante uns anos em casa e tal. E hoje, gente, Alexa, o que é Alexa hoje? Faz tudo, né?
brinca com você, é faz isso. piada. Toda casa tem uma Alexa. Sim, total. Então, assim, de 18 para 24. Sim, já é né? um salto grande, né? E a inteligência artificial agora, o que já tá fazendo nesse... Exato. Vamos chamar assim, entre aspas, de primeiro ano, que explodiu mesmo, já é um Exato. absurdo, né? E aí, recentemente, parte do time da Spike foi no Web Summit, no Rio. E um dos pontos bem interessantes que elas trouxeram de insight é que, inclusive, a comunicação e a criação mesmo, o design, ele vai ser muito mais baseado em dados. Então, com base em quê? Inteligência artificial. Então, qual que é a referência que a gente tem de imagem, né, para determinados assuntos? Então, assim, gente, tem que usar a favor, né? Tem que usar a favor, exato. Perfeito. Então, Marina, eu acho que o nosso público aqui adora saber curiosidades, por exemplo, de qual atração que você mais gosta em parque de diversões. Se são atrações mais aquáticas, que se molham, ou são atrações de mais altura, ou montanhas russas? Top, né, com certeza, montanha-russa. Eu sou apaixonada por montanha-russa. E aí, nos aquáticos, eu sou mais calminha. Eu gosto Você gosta de um rio lento. Sabe? Uma piscina de ondas. Aí eu tenho uma relação com o parque aquático meio tô na praia. Sim, mas é verdade, dá essa impressão mesmo, com certeza. Eu sou essa pessoa na vida. E aí, atrações que são para mais de uma pessoa eu curto também. Com boias que vai com 4, 5 pessoas. Com 4. Mas assim, eu sou eu sou da boia. Você é da boia, você vai ficar quietinha lá, bebendo alguma coisa. E esse efeito tô na praia, pra mim também é maravilhoso, assim. Perfeito. Isso eu só queria mais uma. Você lembra qual foi a última montanha-russa que você andou? Foi... alguma em Orlando. Nossa, de cabeça... Será que foi a Rocket? Será que você estava na Dibra? Foi na... Não foi a Surf Coaster a última vez que você andou? Você andou na de Orlando? Não, foi a do... Jurassic. A do Jurassic, Pelo amor de Deus. maravilhosa. Nossa, com chave de ouro. Como que eu não lembro disso, meu? Era muito boa, excelente, né? Eles entregaram uma qualidade ali absurda. Na verdade, eu vi minha alma sair do corpo. Eu perdi até a voz de novo, você viu, né? Eu vi minha alma sair do corpo umas 2, 3 vezes, assim. E, nossa, foi muito, muito, muito bom. Ela é muito boa. Não era a primeira vez que eu tinha ido. Eu fui o ano passado, ano retrasado, acho que foi isso. Sim, acho que foi isso. E aí, foi o ano passado, só que engraçado, eu não sei, acho que no ano passado, a primeira vez eu acho que eu tava mais tensa. E aí eu não sei se eu aproveitei como eu devia ter aproveitado. Isso, aí eu gostei, amei, mas a última vez que eu fui, eu usufruí dela. Assim, É que você sabe? já tem noção um pouco do que acontece com você, então aí você entende mais. Isso, daí você já consegue levantar a mão, Exato, né? E aí eu começava a rir, porque a gente tava, obviamente, num grupo, né? E aí a gente tava num grupo e aí eu via as pessoas desesperadas, e daí eu ficava desesperada, eu começava a rir no meio do caminho. Isso é muito legal. A sensação de êxtase que a montanha-russa dá é uma coisa... Ainda mais na tendência que a gente vem vendo hoje em dia, que é a aplicação de temas muito famosos ou filmes e você tá ambientado dentro daquilo Exato. e vendo diferentes emoções, né? Visuais, sonoras. Tem uma curva que parece que a gente realmente vê um O Raptor, né? o Raptor fazendo assim com a... Não tem? Tem. Ele dá essa impressão, Ele é um boneco que tá imóvel mesmo, mas o movimento da montanha-russa ele é tão rápido que ele acaba te enganando. também. A sensação que dá que, agora realmente movimentou aqui. Então, assim, eu sou apaixonada. Toda santa vez eu sento, aí começa, ou se for de prec-prec, então daí eu começo a ter um desespero. Aí eu sento e eu penso, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois eu grito e aí no final eu falo, vamos de novo? É sempre a mesma história. Ainda você tem esse sentimento do que eu tô fazendo aqui. A gente, eu quero estar aqui. A gente, na verdade, assim, eu quero sempre estar Eu aqui. sempre me pergunto, mas aí parece que faz parte do rito, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Vamos de novo. Exatamente isso. E por último, Marina, pra gente encerrar, então, eu acho que vamos trazer aqui um conselho que você daria para as pessoas que hoje querem entrar no setor, querem trabalhar com isso. Acho que é legal para servir de inspiração para as pessoas, já que você já passou por várias coisas e está nesse empreendimento agora com a Spark, a Tracto, então é um momento super legal. Acho que a primeira coisa realmente é entender se isso que pulsa teu coração, assim, não é papo, parece papo feito. Mas realmente acho que quando você é um profissional de turismo, entretenimento e de atração, você precisa realmente fazer aquilo por paixão. Porque senão no primeiro feriado, primeiro final de semana, a primeira gestão de crise, a primeira situação que acontecer, você vai quase que entrar em pânico ou realmente desistir e tudo mais. E o segundo ponto, eu acho que se você entender o que aquilo pulsa teu coração, comece a estudar. O mercado brasileiro, ele precisa de profissionais qualificados.
Então, dedique tempo na sua carreira como se você fosse um médico. Você tem que morrer estudando para realmente buscar aperfeiçoamento, né? Eu acho que o turismo e o entretenimento e parques precisam de profissionais que tenham conhecimento empírico, mas que também tenham um conhecimento teórico, uma literatura clássica de negócio, uma base. Porque isso é o que fortalece, né? Quando a gente, acredito que quando o setor vai defender um PERSE, por exemplo, ele não chega lá apenas com a nossa gana de crescimento. Sim. Chega com números, dados e fatos e com empreendimentos que têm robustez para dizer, olha, governo federal, a gente traz isso aqui, nós vamos entregar isso aqui para a sociedade, então investe na gente, a gente sabe o que a gente está fazendo, vamos juntos. Claro, tem que ter uma base muito sólida. Exato. Então, para mim, são dois, entenda se realmente pulsa teu coração, se é isso que você quer fazer, e a segunda, comece a estudar, porque o mercado precisa de gente qualificada. Maravilhoso, Marina. Obrigado por esse bate-papo. Você sabe que se fosse pela gente, a gente ficava aqui horas falando de tudo, desse setor que a gente é tão apaixonado. Eu também. E é muito bom encontrar você aqui, Sim. encontrar você nos parques aí, onde a gente sempre te vê. Que ótimo. Com a sua família, com o Oliver, com nossos amigos também que estão envolvidos em tudo isso, né? Muito bom quando a gente trabalha em família, Exato, não a gente é? trabalha em família, ainda mais esse momento também agora com a Tracto chegando, a Limber já, que vocês assistem, é o nosso patrocinador aqui do nosso canal também, a Spark tá junto com a gente, como vocês viram. Essa parceria tão legal, né? Então a gente depois aí, obviamente, quando começar já vemos aí a Tracto ativa nos parques, a gente vai mostrar e também falar como funciona na prática, na verdade. Perfeito, a gente vem aí, Suerlan, Fernando, Anderson, tem uma galera aí que eu acho que vai trazer também as soluções aqui pra nós e, gente, muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. É uma honra. A gente que agradece então, Marina. Então a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir e conhecer assim essas personalidades que vêm aqui no nosso canal, falar um pouco mais para vocês. E lembrando que esse é só o primeiro vídeo, tá? Como a Marina disse, vem muitos convidados por aí, então não deixa de se inscrever, tá bom? Então, ó. Tchau, beijo. tchau. Tchau.